Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo de número 1. Assim que você encontrar, diga amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? Você crê que Deus, nessa noite, há de falar conosco? Eu vou ler mais uma vez, a partir do versículo de número 1. Preste atenção na leitura. Diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Se desligue de tudo nesse momento. Ligue seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui porque reconhecemos a grandeza da Tua glória, da Sua plenitude, do Teu poder. Meu Deus, importa nessa noite que o Senhor cresça diante de nós e que nós venhamos ser diminuídos, abatidos, a ponto, meu Deus, de olharmos para esse altar, de ouvirmos o que está saindo desse púlpito, meu Deus, e não reconhecer palavra humana, não conseguir identificar doutrinas feitas por homens, mas queremos ouvir a Tua palavra viva e eficaz na nossa vida. Meu Deus, fale conosco nessa noite. Prepara o nosso coração como um terreno fértil para que a Tua palavra vá, meu Deus, como uma semente boa e fértil, meu Deus, e ela venha crescer e que o inimigo não venha ceifar a Tua palavra do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar seu assento. Jesus sabia que o momento da partida estava chegando e Ele reúne os seus discípulos, todos aqueles que durante 3 anos passaram com Ele, vendo milagres, sinais e prodígios acontecendo. Jesus reúne aqueles que passaram os momentos mais difíceis da sua vida, da sua caminhada, do seu ministério, e aqueles também que estiveram em bons momentos com Ele durante a exerção do seu ministério. E Jesus vai reunir os seus discípulos para uma última ceia. Ele vai juntar Pedro, João, Judas e todos os outros apóstolos, e ele vai começar a ministrar as últimas instruções e como elas são preciosas. Um pastor, ele sabe quando, por exemplo, ele está se despedindo de um lugar, de uma igreja, como ele se importa com a última mensagem que ele vai ministrar àquele lugar. Eu, por muitas das vezes, tive a oportunidade de encontrar pastores no seu último sermão, pregando que nem o pó da terra ele queria levar daquela cidade. Porém, eu digo que um pastor não deve perder o seu último sermão em um lugar, para um povo, para uma igreja, para se prestar a sacudir o pó da sua roupa, como Jesus instruiu, quando uma cidade não o rejeita. Mas um pastor que conhece as Escrituras e entende a oportunidade e o privilégio que é estar num púlpito ministrando a pessoas, assim como Paulo, quando ele estava numa cidade e o seu sermão se estendeu até a meia-noite, quando o jovem Eutico cai da janela, e
não se contentando com o sermão, se estendendo até a meia-noite, a Bíblia vai relatar que Paulo estendeu o seu sermão até o amanhecer do dia, porque assim que amanhecesse o dia, Paulo já estava com passagem comprada para ir para uma viagem. Então ele entendia a importância desse momento do sermão. Inclusive os puritanos, eles diziam que quando um pastor que preserva a Bíblia, as Escrituras, quando um pastor que entende a importância do seu sermão e o aplica simplesmente na Bíblia, eles ousavam dizer que as pessoas deveriam se atentar ao sermão, porque era como se o próprio Jesus estivesse falando a eles. Então Jesus, tendo consciência de que as palavras que ele estaria mencionando aos seus discípulos perdurariam a vida dos seus discípulos, os futuros apóstolos, por muito e muito tempo. Olha só o que Jesus vai dizer. Vamos continuar a leitura aqui. No Evangelho de João, capítulo de número 14. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa. No versículo de número 5. Assim que você encontrar, diga amém. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus então disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê quem, igreja? O Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se amardes e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não o Iscariote. Ele já tinha saído a trair Jesus. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não o mundo? E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele,
e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Só até aí, amém, igreja? Se a gente continuar a leitura, a gente vai encontrar Jesus falando aos discípulos, olha, o Espírito Consolador que eu vou enviar a vocês, esse vai fazer vocês lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. E essa é uma das maiores características que a gente vai encontrar acerca da Bíblia. Você vai ver que Jesus, em todo o tempo, né, ele vai falar sobre alguns assuntos aqui que a gente vai desenvolver, mas em todo o tempo Jesus está dizendo, olha, quem me ama faz o quê? Guarda a minha palavra. E no final ele vai dizer, olha, e o Espírito que o meu Pai, que eu vou rogar ao meu Pai, para que fique com vocês, para que vocês não fiquem órfãos, esse vai lembrar vocês e vai os guiar sobre toda a verdade. É muito válido a gente entender, você como um bom cristão, que o Espírito vai te lembrar daquilo que você conhece. E Jesus está dizendo isso, olha, quem me ama, guarda a minha palavra. Porque no dia da dificuldade, no dia mau, o dia que vocês precisarem do Paracletos, do Espírito Santo, o Consolador, vai guiar vocês em toda a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e o que mais, igreja? A verdade. Hoje nós temos o Espírito de Deus que manifesta toda a verdade de Jesus em nós. A primeira pergunta, quem vai fazer é Tomé. Tem que ser, né? Depois que Jesus começa a dizer, olha, vocês não podem turbar o seu coração. E Tomé disse, olha, e disse-lhe Tomé no versículo 5, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Eu sei que embora a gente pense, poxa, eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles vão passar, depois desses 3 anos que eles passaram com Jesus, talvez essa seja a maior turbulência que eles vão passar na vida deles. Porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, e de fato Jesus era o Messias. Mas eles acreditavam que Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E de fato Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Porém, eles acreditavam que Jesus, o Messias, viria e ficaria com eles aqui na terra. E Jesus reúne eles e diz, olha, estou partindo o pão, mas é a última vez que eu vou partir. Eu estou dando de vocês de beber do suco, do vinho, mas essa é a última vez que eu estou fazendo para vocês. E aí Pedro vai dizer aqui, ó, no versículo de número 36, do capítulo anterior, capítulo 13, versículo de número 36, diz assim, ó, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde eu vou, não podereis ir agora. Segue-me, mas depois, o quê? Me seguirás. E disse Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei o que, igreja? Você conhece essa história, né? E respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Pedro era o líder. Pedro era alguém que influenciava os demais discípulos. E agora, Pedro está perguntando, Jesus, você está dizendo que está acabando o seu tempo aqui? Nós largamos a nossa casa, largamos a nossa família, largamos o nosso emprego e nós estávamos achando que o Senhor ia conosco até a morte. E Jesus está dizendo, não, para onde eu vou, vocês infelizmente não podem ir. E Pedro diz, olha, então
Já que o Senhor vai para algum lugar, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Pedro achando que era capaz de entregar a sua vida antes do seu mestre. Aí Jesus vai dizer: Pedro, em verdade, eu digo a você que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você está acompanhando os fatos? Jesus primeiro vai juntar os discípulos para ceiar com ele. E o assunto que Jesus vai dizer, vocês pensavam que eu ia estar aqui para sempre com vocês. Mas não, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. E aí, alguém próximo de Jesus, alguém de influência entre os discípulos vai dizer: não, Jesus, então se é para o Senhor ir, então eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Entrou todo mundo em desespero. Ficou todo mundo atordoado. E por isso aqui no capítulo 14, a gente vai encontrar o capítulo começando com Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam desesperados. O nosso mestre vai embora. Ele chegou com um papo que do nosso meio vai vir o traidor. Agora Pedro, ele está dizendo que antes que o galo cante, ele vai nos negar 3 vezes. Pensa num pânico total. Pensa, talvez, eram homens, né? Então talvez não teve gritaria. Mas muito provável que eles entraram em desespero. Eles começaram a se questionar entre si: como assim? Nós gastamos a nossa vida, largamos a nossa família, nós estamos aqui vivendo para Ele, por Ele. Nós acreditávamos que Ele ia vir estabelecer o reino dEle, nós seríamos honrados na frente de todo mundo, mas agora Ele está dizendo que nós seremos expulsos das sinagogas. Ele está dizendo que nós seremos oprimidos, perseguidos, e Ele não vai estar aqui conosco para nos amparar. E aí Jesus começa, texto muito conhecido hoje, é tema de música, é tema de poesia e de canções. Jesus vai dizer: não se turbem o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu irei para o meu Pai, mas eu virei. Você entende que esse não era o melhor assunto para esse momento? Jesus está dizendo: olha, eu estou indo, fiquem tranquilos aí, porque eu estou indo para o Pai. E quando eu chegar no meu Pai, eu sei que tem muitas moradas. A primeira coisa que é muito legal a gente entender do texto é que Jesus não veio como Salvador, morrer e pagar o preço pelas nossas vidas, para chegar no céu e ser pedreiro construindo moradas para a gente. Não é isso que Jesus está dizendo. Com a queda do homem, o caminho para a eternidade se fechou. Havia um véu que separava o homem de Deus. Havia uma separação. O Espírito de Deus não era derramado sobre toda a carne. Precisava de um mediador. O sacerdote tinha que vir uma vez ao ano para apresentar sacrifício e expiar o pecado do povo. E Jesus está dizendo: olha, fiquem tranquilos, porque eu estou indo para o meu Pai, para preparar moradas. No meu Pai tem muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Amém, igreja? Não virou pedreiro. Fala para essa pessoa aí. Ele não veio para a terra para aprender engenharia e depois exercitar do céu. Não. Ele veio para cumprir. Ele veio para abrir um caminho que estava fechado. Estava fechado o caminho para que nós acessássemos a eternidade em Deus. E quando Jesus está dizendo: olha, no meu Pai há muitas moradas, Ele não está dizendo de um espaço geográfico onde há também muitas construções, não. Ele está dizendo que em Deus há habitação para o homem. A habitação mais segura para a humanidade é em Deus. E o caminho que Jesus vai trilhar
que ele vai preparar é para que nós nos achegássemos a Deus, então. E aí Tomé vai perguntar, mas nós não sabemos. Não sabemos aonde é esse lugar. Não sabemos como chegar a esse lugar. Existe até uma teoria de diversas religiões, né? É papo de televisão e novela que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus vai deixar muito claro isso na resposta que ele dá a Tomé. Ele diz, Tomé, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho que nós precisamos para chegar a Deus está em Jesus. A vida que nós precisamos, a vida abundante de Deus, não é um triplex, nada contra quem tem. Não é uma mansão. O caminho, a vida abundante está em Jesus, na eternidade, em conseguir nos achegar nesse caminho. Ele diz, ele termina, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por quem? Por mim. Ninguém se achega a Deus. Se alguém um dia vir com uma história para você, que por outro caminho, que por outro lugar a gente consegue se achegar a Deus, nós não conseguimos. O único mediador que vai abrir o caminho para nos levar à eternidade de Deus é o próprio Jesus. Depois que essa pergunta é esclarecida, vem Filipe. Senhor, então mostra-nos o Pai. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar diversas vezes a Bíblia nos dando a entender que Deus está escondido da sua humanidade. Moisés, por exemplo, o que ele queria? Ele chegou no monte e ele disse, Deus, eu quero ver a sua face. Eu quero ver a sua glória. E a única coisa que ele conseguiu ver de Deus foi o quê? Foi o quê? Porque ninguém consegue, irmãos, eu preciso esclarecer isso aqui. Ninguém consegue ver a Deus e continuar vivo. Ninguém. Talvez, e esse é dos argumentos que os ateus usam, quando eles chegam para confrontar dizendo que Deus é esse distante da humanidade. Que Deus é esse que se afasta dos seus filhos. Irmãos, Jesus foi a ideia genial de Deus para se apresentar à humanidade. Nenhum homem consegue ver a Deus e continuar de pé. O que Deus falou para o povo lá no deserto? Disse Moisés, manda esse povo se santificar, porque eu vou me apresentar a ele. E isso não de forma completa, não na plenitude total de Deus. Deus se apresentava em partes ao povo. E quando Deus se apresenta ao povo, o povo se santifica. O que o povo fala? Por favor, Moisés, fala para esse Deus falar com você e você fale conosco, porque nós não queremos ver esse Deus. Porque o ser humano, ainda que Deus se apresente em parte, não tem estrutura para ver a glória de Deus. Não tem. Não tem. Pense, quando que a criação foi maior do que o Criador? Nunca. Quando você olha para alguma obra de arte, para qualquer coisa que tenha sido criado, nunca pense que essa obra é maior do que o Criador. Nós, a humanidade, a criação, embora ela revele a glória de Deus, ela não é maior do que Deus. Não é. Aí você pensa comigo, você já parou para observar o céu? O céu que está sobre a nossa cabeça é um. Depois desse céu tem mais um. Depois desse segundo céu que a gente não consegue ver a olho nu, tem um terceiro céu, onde está estabelecida a glória de Deus. Irmãos, quando a gente pega um telescópio, a gente vê uma imensidão no céu, e ainda assim, com toda a tecnologia na Terra, já foi comprovado que eles não conseguiram observar nem uma parte daquilo que é a imensidão do céu.
Quem é Deus que é maior do que todas as galáxias? Que segura toda a terra com a palma das suas mãos. A Bíblia diz que o estrado dos pés de Deus é a terra. Pensa comigo, a terra que nós, em toda a nossa pequenez, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o desenvolvimento científico, existem coisas na terra que o homem ainda não descobriu. Quem é esse que com os seus pés faz da terra o estrado dele? Você consegue entender isso? E aí, quando a gente tem consciência disso, e a gente olha e vê um Deus que muitas das vezes escondeu a sua face do seu povo, não é porque ele é um Deus egocêntrico, não porque ele é um Deus que gosta de se excluir da sua criação, mas ele é um Deus que conhece todo o poder que há nele. Tudo que nós vimos e tudo que nós não tivemos capacidade de enxergar. A Bíblia diz que com uma palavra os firmamentos da terra foram estabelecidos. Com uma palavra houve luz. Quem é esse Deus que está por trás dessa única palavra que é capaz de estabelecer todo o firmamento da terra? Um Deus que entende que se ele não esconder a sua face, a humanidade já teria perecido muito tempo. Você consegue entender? A Bíblia vai dizer que Paulo uma vez foi bater papo com Jesus. Ele disse, olha, eu tenho um espinho na carne e eu não quero mais esse espinho na carne. Você te lembra alguma coisa? Você já foi em algum lugar que o pessoal orava assim? Irmãos, se eu estou numa oração, tenha maturidade para ouvir isso. Se eu estou num lugar e o pessoal começa, Deus, eu determino, irmão, eu vou abrir o olho. Porque Deus não está recebendo essa oração. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, quem é Deus? E quem é você? Irmãos, fala para mim, quem é o homem para se queixar dos seus próprios pecados? Quem é o homem para tentar chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu determino a minha bênção, a minha cura, a minha transformação? Somos nada, somos pó. Você entende isso? Você entende que o Criador é muito maior do que nós? E o único jeito que a brilhante ideia de Deus foi entregar o seu Filho para a humanidade, não só para salvar a humanidade, mas para se relacionar com ela. Porque era impossível que o homem tivesse relacionamento com Deus. Era impossível que Deus se revelasse aos homens, porque Ele é, bilhões e bilhões, bilhões e bilhões de vezes, e a gente vai perder as contas para declarar o quanto Deus é maior do que nós. E aí, Ele pega a parte dele, porque Jesus vai dizer que Ele está no Pai. A Trindade é um dos assuntos mais perplexos. Talvez um dia a gente separe um culto para falar só dela. Você entende que nós não estamos falando de monoteísmo. Nós não estamos falando como os deuses pagãos, as pessoas que adoravam os outros deuses, que adoravam divindades separadas. Porque apesar de ser três, ele é o quê? Um. Deus é o ser mais incrível que a nossa mente ilimitada pode conhecer. Porque, nós estando nele, ele faz parte do que ele é e entrega a humanidade para salvar dos seus pecados. O único jeito que Deus arrumou de se apresentar como alguém, porque o ser humano sempre precisou ver alguma coisa. Hoje nós cremos,
Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Jesus pisou na terra. Porque talvez muitos de nós não acreditaríamos. Então Deus, na sua brilhante ideia, pegou parte de si, o seu filho, e entregou à humanidade. E aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus, tá bom que você vai, mas fala para nós quem é Deus, porque queremos conhecer Ele. E olha só o que Jesus vai dizer. Versículo 9. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o quê? O Pai. Filipe, você está há tanto tempo comigo e você não entende que o Pai está em mim e eu estou nele. É por isso que eu estou dizendo, eu vou retornar ao Pai. Eu vou para um lugar que tem morada para toda a eternidade. Para a humanidade. Para a humanidade que estava destituída da graça de Deus. Irmãos, não haveria salvação para nós se Jesus não tivesse vindo à terra. Não teria salvação para a humanidade se parte do que Deus é, representado pelo seu Filho, viesse à humanidade. Estaríamos como cordeirinhos correndo para o inferno. Por isso que quando a gente fala de algumas coisas, a gente vê pessoas clamando: restitui. Restituir o quê? Nós tínhamos o inferno para ser restituído. Nós tínhamos a condenação para ser restituída. A única coisa que eu tenho aqui nessa terra é, ainda que eu passe por tribulações e aflições, a certeza da glória que há de se revelar a nós. É essa certeza que nós temos. Irmãos, quando nós entendemos quem Deus é, a gente para com essa história. A gente para com isso. A gente desiste de chegar para Deus e cobrar alguma coisa dele. A gente desiste de chegar a Deus e exigir alguma coisa. Quando a gente entende o que Ele fez por nós, o que Ele conquistou no Calvário, irmãos, é gratidão para a eternidade e ainda não vai pagar o que Ele fez. Você entende? Você vai ser esbofeteado aqui nessa terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Você vai ter alguns espinhos na carne. Porque Paulo disse: Deus, eu não quero mais esse espinho na carne. Ele disse: olha, o mensageiro de Satanás veio até mim para me esbofetear. Diz para essa pessoa aí: seja esbofeteado, mas não desista da eternidade. Você vai ser aprisionado, talvez, esbofeteado, caluniado. Irmão, porque a Bíblia sempre disse: quem é o nosso inimigo? Satanás. E qual é a função dele? Caluniar. Você não sabia disso? Quando ele que gosta dessas tretas aí, esses negócios aí que o pessoal fica, eu não sei o nome que é, não. Você já passou? Você chega para alguém, alguém te contou uma coisa, e aí você chega para o outro alguém que você passou o recado. Esse papo aí é do diabo, irmão. Você sabe o que ele fez lá no Éden? Ele chegou para Eva e foi falar de quem? De Deus. Ele foi caluniar Deus para Eva. Você lembra o que ele fez lá no livro de Jó? Deus pergunta: Satanás, de onde você vem? Ele fez: eu vim de passear e rodear a terra. Mas Deus, você está vendo aquele seu servo Jó, que te ama, que te glorifica? Ele só faz isso porque o Senhor não nega nada a ele.
Irmãos, quem é especialista em chegar para o homem e caluniar Deus é o diabo. Quem é especialista em chegar diante de Deus e caluniar o homem é o diabo. Irmãos, quem é especialista em repassar assunto que não deve para os outros é filho de quem? O que é que disse? Não falei nada, não. Você entende isso? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 22. E disse-lhe Judas, não o Iscariote, porque esse, irmãos, já tinha se retirado para trair Jesus. Jesus, na hora da ceia, falou assim, ele lavou os pés dos discípulos. Eu já falei para vocês que isso a gente não vai fazer tão cedo. Da última vez que a gente fez, não deu muito certo. Jesus lavou os pés dos discípulos, ministrou os discípulos, e ele vai dizer, olha, no meio de vocês há o traidor, há aquele que vai me vender. A Bíblia vai relatar que João estava debruçado no peito de Jesus. Isso era um ato muito mais comum do que a gente imagina. Hoje, a nossa cultura tem dificuldade de relacionamento, né? Mas no tempo de Jesus era muito comum se assentar à mesa e deitar no peito de alguém. João estava fazendo isso, inclinado no peito de Jesus. E Jesus vai dizer, olha, no meio de vocês há quem há de me trair. A Bíblia diz que Pedro fez sinal para João. Só quem tem amigo mais próximo sabe o que é isso, né? Você olha e a pessoa já entendeu a mensagem. Você não precisou falar. Pedro olhou para João, disse assim, pergunta aí quem é esse. Não é você que está deitado no peito dele? Para que não vire escândalo no nosso meio, pergunta aí, João. A Bíblia diz que João vai perguntar, talvez num tom mais baixo, ele vai perguntar, ô mestre, quem é esse que vai te trair? A Bíblia diz que Jesus respondeu a João. Porque não adianta, irmãos. Quem faz parte da intimidade vai desfrutar de coisas que os outros não vão desfrutar. Jesus vai responder, olha, quem vai me trair é quem eu der o bocado, o pão, que eu molhar e entregar para esse. Vai ser esse que vai me trair. Só que a gente nem imagina que era uma questão de honra. Era um ato de honra. Se alguém tivesse sentado na mesa com você, peraí, não olhe você não. Vou olhar, bocado, e vou te dar para comer. Judas talvez pensou assim, nossa, estou sendo honrado, né? Mas Jesus estava denunciando quem ele era. A Bíblia diz que quando ele comeu aquele bocado, Satanás já se apropriou dele. Já se possuiu do corpo de Judas. E a Bíblia diz que Jesus disse, olha, o que você tem para fazer, vá e faça logo. Os discípulos viram Judas saindo com uma bolsa, acharam que Judas era o contador, ele foi fazer alguma oferta, foi levar alguma coisa aos pobres, mas quando na verdade ele saiu a trair o mestre. Então esse Judas aqui não era o traidor. E disse-lhes Judas, Senhor, de onde vens que te há de manifestar a nós e não o mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém, igreja? Isso vai acontecer logo depois da morte, né? Do Pentecostes. O Espírito vai descer, e o Espírito de Deus é parte. Ele não é uma divindade separada, ele faz parte de Deus e faz parte de Jesus. Ele vai habitar nos homens. E olha só o que a Bíblia diz,
no versículo de número 12, que para mim é uma das coisas mais incríveis que Jesus vai falar. Você achou aí o versículo 12? Diz assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu, o quê? Farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Muito diferente do que você já ouviu provavelmente na sua vida. Quando Jesus está dizendo, olha, tudo que você pedir, que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Esse tudo que me pedires, não, infelizmente, irmãos, deixa eu frustrar vocês um pouquinho. Infelizmente, não é um cheque em branco que você vai assinar aí o seu sonho. Isso aqui não é a Caixa que realiza o sonho da casa própria. Isso aqui não é o Santander que faz empréstimo com muitas e muitas parcelas. Isso aqui é evangelho, amém? E Jesus está dizendo, olha, tudo que vocês me pedirem, a gente precisa ver o contexto. E o contexto era tudo relacionado ao reino dele, para a glorificação do nome dele. Amém, igreja? Então, tudo que você pedir a Deus, hoje você tem a possibilidade de orar a Deus, e tudo que for em prol ao reino dele, para a glorificação do nome dele, a Bíblia diz que Jesus, sendo assim, vai o conceder para que o nome do Pai seja glorificado. Mas, para mim, o mais incrível é o versículo 12, que Jesus vai dizer, olha, na verdade, eu vos digo que vocês farão obras maiores do que eu. Irmãos, Jesus colocou fé nesses discípulos, né? De 12, um já tinha ido para trair, 10 ia fugir na hora da crucificação e um ia negar antes que o galo cantasse. E Jesus está dizendo, olha, vocês fujões, você é negador, traidor nem está no nosso meio mais, vocês vão fazer obras maiores do que eu. De fato, eu discordo com algumas teorias, né? Muitos vão fazer sinais maiores, né? Se Jesus curou meio paralítico, esse vai curar o paralítico inteiro. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. Eu acredito, apesar de ser equivocado, Jesus falar isso, e logo em seguida, 10 fugir com medo, um negar por medo, e o outro já está prestes, se não, já teria, né, preparado a corda lá para se enforcar, porque não aguentou o peso do pecado. Mas, quando Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu, os discípulos, os apóstolos, tiveram uma oportunidade, eles tiveram mais tempo para exercerem o seu ministério. Com tudo que Jesus fez, eles tiveram mais tempo para fazer. E não só eles, porque o texto vai terminar dizendo que quem crê também receberia essa porção. E hoje a gente vai encontrar as possibilidades que hoje nós temos de pregar o Evangelho são gigantescas diante do que Jesus tinha naquela época, né? Por exemplo, algum dos trajetos que Jesus fez foi de Nazaré para Jerusalém, de Nazaré para Caná da Galileia. E esses trajetos, de Nazaré até Jerusalém, Jesus percorreu 131 quilômetros. Hoje, com carro, com moto, com ônibus, com avião, o que é 131 quilômetros para nós? Nada. Se alguém disser para você, você precisa ir lá no Rio de Janeiro pregar, são
quase 400, né? 360 quilômetros. Para a gente é fácil ir no Rio de Janeiro. Você entende quando Jesus disse, olha, vocês vão fazer mais do que eu? Como, por exemplo, quando exercia o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus, um dos últimos mandamentos de Jesus foi, olha, vocês vão de Jerusalém a Samaria, até os confins da terra. Paulo, por exemplo, no cumpriu. Porque no tempo de Paulo, os confins da terra, a ideia de confins da terra que eles tinham no tempo antigo, era a Espanha. E a gente vai encontrar Paulo indo pregar até a Espanha. Hoje a gente tem uma ideia mais vasta, né? Quando a gente fala dos confins da terra, a gente tem de fato muito trabalho aí a percorrer até cumprir esse mandamento de Jesus. Amém, irmãos? A gente já está encerrando. Abra comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Prometo não me estender, já que a gente tem ceia hoje, né? Glória a Deus por isso. É dia da gente recarregar a nossa bateria, né? Tiago 1, 12. Assim que você encontrar, diga amém. Você encontrou primeiro que eu, viu? Tiago, capítulo de número 1. Versículo de número 12. Todos encontraram? Diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos o quê? Que amam. Foi o que Jesus mais falou, né? Quem me ama, guarda. Quem me ama, guarda. Quem me ama, vai suportar. Os discípulos provavelmente, eles tiveram essa atitude, porque eles ainda tinham experimentado aquilo que a cruz podia fazer com o ser humano. Mas Tiago está dizendo, olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Amém, igreja? Você vai passar por luta nessa vida? Você pode falar para essa pessoa? Vai. Talvez você vai ser esbofeteado algumas vezes. Vai. Alguns enviados de Satanás vão promover calúnias. Você vai passar por alguns perigos. Vai. Você vai passar por algumas dificuldades. Vai. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 54. Ele vai dizer, olha, esse corpo que é corruptível, um dia ele vai se revestir da incorruptibilidade. Escute isso, a gente já vai terminar. Esse corpo que é mortal, um dia ele vai se vestir da imortalidade. Então se cumprirá aquilo que o profeta Isaías já havia profetizado.
A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Um dia nós, que habitamos num corpo caído, vamos ser revestidos da imortalidade da eternidade. Irmãos, aí as bofetadas vão acabar, vão cessar. Os choros vão cessar. E nós vamos nos deparar, nós vamos entrar na eternidade. E eu sempre digo que 5 minutos na eternidade, você já sabe essa frase, né? Quando o ser humano se deparar 5 minutos na eternidade, ele vai pensar, eu poderia ter suportado mais as aflições. Mas 2 minutos na eternidade, ele vai ser convencido pela própria eternidade, pela dimensão daquilo que Deus é na eternidade. Ele vai ser convencido de que ele poderia ter suportado mais as aflições da vida. Ele vai dizer, nossa, eu poderia ter desejado menos da terra. Porque os céus e a terra passam. Mas quando a gente entra na eternidade, tudo que é momentâneo, que é passageiro, fica para trás. Aí aquilo que Paulo disse vai fazer mais sentido para nós. Porque as leves e momentâneas tribulações dessa vida e dessa terra estão gerando, estão produzindo para nós na eternidade um peso de glória muito excelente. Irmãos, posso falar uma coisa nessa noite? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. E crede em Jesus. Porque Ele foi para o Pai. Ele abriu o caminho que está fechado. Diz comigo, o dia vai chegar. E vai se cumprir. Aonde? Aonde está a morte? A sua vitória? Aonde que está a morte? O seu aguilhão? Porque aquilo que era corruptível foi transformado, foi transladado na incorruptibilidade. O nosso choro, a nossa dor nessa terra, lá não vai fazer tanto sentido. Aqui tudo é muito pesado. Aqui nós sentimos demais. De lá nós vamos estar experimentando aquilo que hoje temos por parte. Um dia vamos experimentar a plenitude do que é a graça de Deus. O pouquinho que temos hoje, do Paracletos, do Espírito Santo, não se compara com a glória que vai revelar a nós. Eu sempre digo que eu acho muito errado quando as pessoas dizem em sentido material, elas dizem, calma, o melhor de Deus está vindo para a sua vida. Esse melhor já veio em parte e morreu na cruz por nós. E o que vir de melhor para nós é quando esse que em parte, essa parte da Trindade que veio, a gente experimentar Ele por completo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um dia eles vão se revelar a nós. Eu não sei de quem é a música, mas tem... Eu não vou cantar, tá, Beth? Não faça essa cara de esperança, eu só vou citar. Diz que eu poderia ter amado mais, poderia ter feito mais. Na eternidade a gente vai ficar com essa canção na música. Me lembro da Fernanda Brum. Lá na eternidade a gente vai ficar, poderia, mais. Quando você está aqui, deixe-se desgastar. Seja gasto pelo reino de Deus. Porque
vai ficar a musiquinha. Poderia mais e mais.